Mesmo assim, continuavam cultuando e oferecendo sacrifício. E é nesse contexto que Deus levanta o profeta Isaías com a palavra de arrependimento. Quando nós lemos Provérbios, capítulo 28, versículo 9, nos diz que aquele que desvia os seus ouvidos da lei, da palavra do Senhor, até a sua oração é abominável. Até a sua oração é rejeitada por Deus. Entendemos que Deus estava dizendo para aquele povo: não adianta vir em todos os cultos, não adianta oferecer sacrifício, não adianta querer levantar as mãos e me adorar se não vir em obediência com a minha palavra. Não adianta querer vir em todos os cultos. Deus quer de nós obediência. Ele quer que nós meditamos na sua lei, na sua palavra, que nós vivamos na sua palavra, que nós venhamos ter conhecimento de que Ele é santo e requer um povo santo para Ele. E Deus levou o profeta Isaías para dizer essas palavras ao povo, que ele queria obediência. E a partir do versículo 12 do capítulo 1, o Senhor vem fazer uma indagação a eles, uma pergunta. E ele pergunta: quando vocês vêm à minha casa para oferecer sacrifício, quem requereu de vocês isso? A sua oferta para mim é abominável. Os seus sábados para mim são abomináveis. Todas as suas festas. Quando vocês levantam as mãos para me adorar, eu viro os olhos, eu não os vejo. Quando se multiplicam as suas orações, eu não os ouço. Eram essas palavras que Deus estava dizendo para aquele povo. Deus queria trazer aquele povo de volta à obediência da sua palavra, ao temor da sua palavra. E eu entendo duas coisas com isso. Que primeiramente, que nem tudo que está dando certo é porque Deus está no meio. Porque aquele povo estava prosperando, estava ampliando as suas terras, mas tinha abandonado o Senhor há muito tempo. Nem tudo que está dando certo é porque Jesus está no meio. O que importa nas nossas vidas não é os nossos planos darem certo, não é os nossos projetos, os nossos sonhos darem certo. O mais importante é a presença de Deus. O mais importante é ter Jesus no meio dos nossos planos, no meio dos nossos sonhos. Porque onde tem a presença dEle, tem milagre. Onde tem a presença dEle, tem provisão. Onde tem a presença dEle, tem renovo. Onde tem a presença dEle, tem cura. Onde tem a presença dEle, tem batismo com a Espírito Santo. Onde tem a presença dEle, tem salvação, tem transformação de vida. Que nós venhamos desejar ardentemente em nosso coração pela presença de Deus em nossas vidas. Sonharmos os sonhos de Deus, vivermos os projetos de Deus para nós, pois esse é o importante. E segundo, que da mesma maneira que Deus levantou o profeta Isaías naquele contexto, com uma palavra de arrependimento, não é diferente dos nossos dias. Deus ainda procura Isaías para ele possa levantar, para pregar a palavra dele e proclamar arrependimento, proclamar que ele está voltando, que as coisas não vão bem como parecem, que é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de se entregar a Ele. Deus quer levantar você nessa noite, como Ele levantou Isaías no meio daquele povo, para pregar a palavra dele com ousadia, com autoridade. E é para isso que Deus levanta o profeta Isaías. Mas quando nós vemos o capítulo 6, nós vemos que o profeta tem uma experiência com Deus que marca a sua vida, que marca o seu ministério. E nós muitas vezes confundimos experiência com sentir a presença. Ter experiência com Deus é uma coisa, sentir a presença é outra. Experiência significa adquirir conhecimento através de todos os sentidos do corpo. Então todos os sentidos do seu corpo físico compreendem e conhecem o poder do Senhor. Isso é ter experiência, é vivenciar algo íntimo, algo profundo com Ele. Quantas pessoas já não sentiram a presença que você não conhece e estão no mundo hoje? Abandonaram os caminhos do Senhor. Porque quem tem experiência não abre mão do seu chamado. Quem tem experiência não olha para trás. Quem tem experiência não para de caminhar, não para de andar. Porque a experiência é uma coisa e sentir a presença é outra. Mas nessa noite nós temos experiência com o Senhor. Nós vivemos Ele como nunca vimos e sentimos como nunca sentimos. É isso que Deus quer de nós, que tenhamos experiência com Ele, para que possamos caminhar em Sua presença sem olhar para trás.
capítulo 6, o profeta começa a narrar a sua experiência. Foi tão profundo, foi tão impactante para a vida dele que ele quis deixar um marco, deixar algo para que nós também venhamos ouvir aquilo que ele viu. Ele começa dizendo: eu quero que você imagine o que ele disse, o que ele viu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Mostra que ele não está contando uma experiência que alguém teve, uma experiência que ele ouviu falar, que alguém contou para ele. Ele está dizendo que ele mesmo vivenciou aquela experiência. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E se ele terminasse aqui as suas palavras, já seria impressionante para as nossas vidas. Já seria algo de nós olharmos para esse texto e nos impressionarmos com isso. Porque ele disse: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Sublime significa algo de beleza inatingível, um alto grau de beleza, de perfeição. Então ele está dizendo que ele viu, ele estava vendo aquilo que ele nunca viu, que não tinha como comparar com algo terreno, com algo humano, aquilo que ele estava vendo naquele momento, aquela experiência, o trono do Senhor. Era de beleza inatingível aquilo que ele estava vendo. Ele continuou suas palavras dizendo que o seu séquito enchia todo o templo, toda a casa. Quando eu descobri o significado da palavra séquito, eu pude ver esse texto com mais intensidade, com mais profundidade. Porque séquito significa orla, significa as vestes, a ponta do manto. E quando ele está vendo o Senhor em um alto e sublime trono, ele vê que a orla das vestes do Senhor enchia todo o templo de glória. Meu irmão, não precisa de muito. Se apenas na orla dele, se apenas na orla do manto dele, das vestes dele, ele chegaria aqui nessa noite. Ele chegaria muito com a sua presença, com a glória dele. Se apenas na orla. E quando nós vemos Lucas, capítulo 8, Lucas vem nos contar a história de uma mulher que há 12 anos padeceu um fluxo de sangue. E quando ela rompe a multidão, ela toca na orla das vestes de Jesus e ela é curada. Meu irmão, você não precisa agarrar ele, você não precisa abraçar ele, toca apenas nas vestes dele que está aqui nessa noite. Você vai alcançar o milagre. Você vai alcançar aquilo que você precisa abaixo dele. Toque apenas na orla dele é suficiente para que você possa alcançar o seu milagre. E ele continua contando a sua experiência. E ele diz: eu vi serafins, quer dizer anjos de fogo. E eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam os pés, com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles voavam e diziam: Santo, Santo, aleluia, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Meu irmão, ele tem anjos celestiais, seres celestiais que adoram 24 horas por dia. De eternidade em eternidade eles vão falando de dizer santo, santo. Entenda que ele não precisa da sua adoração, ele não necessita da sua adoração. É você que precisa adorar, é você que precisa adorar o Senhor. É nós que precisamos adorar o nome dele, é nós que precisamos glorificar a ele, magnificar a ele e dizer que ele é santo, porque ele não depende da sua adoração, ele tem sempre muito melhor que nós. E sabe quando Deus diz santo, 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 santo é o Senhor. Em outra versão da Bíblia, quando ele continua na sua experiência, a versão, se não me engano, João Ferreira de Almeida, ele continua dizendo assim: e as bases do linear do templo se moveram com a voz do que clamava. Quem estava clamando eram os anjos, dizendo: Santo, Santo. Nós pegamos base, é aquilo que há de mais forte numa estrutura de uma construção. Aquilo que não pode ser movido por força humana é uma base. A palavra do Senhor nos diz que quando os anjos adoravam, as bases do templo se moviam. As bases do templo se moviam. Vou te explicar melhor. Quando você adora, aquilo que está imóvel na sua vida, aquilo que não sai de lugar, Deus começa a mover para você.
Sabe aquele teu projeto que não sai do papel? Aquele sonho que você tem, que você não alcança, que parece estar engessado, que não se move. Quando você começa a adorar, Deus começa a movimentar para você. Deus começa a mover para você. Então nós entendemos o porquê nós precisamos adorar. Porque Ele faz mover aquilo que está imóvel nas nossas vidas. Através da adoração, nós alcançamos o inalcançável. E Ele continua dizendo que o templo se encheu de fumaça. Fumaça é a presença do Senhor. É a glória do Senhor. Quando você adora,